Agora, na Rádio Diocesana FM 95,7, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de falar sobre a intolerância religiosa. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz assim: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Este é o número 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, infelizmente, não é isto que se vê em boa parte do mundo e também aqui no Brasil, e às vezes até por parte de autoridades que deveriam conhecer as leis e respeitar. A discriminação e a perseguição com base na crença religiosa são um fenômeno crescente em todo o mundo. A liberdade religiosa é violada em quase 1/3 dos países do mundo, onde vivem 2/3 da população mundial, aproximadamente 5 bilhões e 200 milhões de pessoas. Por trás dos conflitos mais violentos do mundo estão aqueles que manipulam a religião na busca pelo poder, seja ele político, econômico ou social. Não há somente uma religião que seja perseguida ou mesmo manipulada. Dependendo da localidade, uma se sobressai como alvo de ataques que vão desde frases discriminatórias a atos de violência gratuita e sem sentido. Mas, no geral, os cristãos ainda se mantêm no topo das estatísticas como o grupo religioso mais perseguido e odiado do mundo. Rezar é dizer que nos importamos e que estamos ao lado dos irmãos que pagam um alto preço por acreditarem em Jesus ou por terem as suas crenças. A intolerância religiosa é um ato de discriminar, ofender e rechaçar as religiões, as liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e de suas crenças. A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial aquelas mais institucionalizadas, e alguns governos. Hoje o pensamento republicano, e em especial a democracia, impedem que, ao menos teoricamente, exista um vínculo direto entre Estado e religião, formando o que chamamos de Estado laico. E é assim, na democracia, o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem religião. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. Infelizmente, às vezes vemos autoridades não só usando o nome de Deus, não só trazendo apelações com o nome de Deus, mas vemos também intolerância, falta de respeito às opções, às escolhas das outras pessoas,
falta de respeito às religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé e outras. Não é possível, em pleno século XXI, que nós tenhamos um coração, uma mente que discrimina, que não respeita o outro, que não respeita as crenças dos outros. No Brasil, teoricamente, do ponto de vista jurídico, nós sabemos que somos um país laico. Nós respeitamos, enquanto Estado Nacional, as predisposições estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o 5º artigo da nossa Constituição de 1988 também assegura a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro. Ou seja, o Estado é laico. Cada pessoa pode ter a religião que escolher, mas o Estado em si é laico. Não podemos aceitar que nenhuma pessoa, muito menos autoridades, nenhum de nós, discrimine alguém por causa da sua religião. Então, que nós todos trabalhemos no dia a dia contra a intolerância religiosa, que nós nos respeitemos uns aos outros com aquela liberdade que Deus nos deu, para que cada um escolha aquela religião, pertença àquela religião que ele escolher, sem que haja discriminação por parte de quem quer que seja, mas que haja respeito. Que Deus nos ajude, rezemos pelos cristãos perseguidos, pelas pessoas de religião de matriz africana que são perseguidos, e nós procuremos dar bom exemplo, dar testemunho. Cada um tem a sua religião e a pratique se quiser, mas que respeite todas as religiões. Que Deus nos abençoe e nos faça um mundo, um país mais irmãos uns dos outros, respeitando a cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Rádio Diocesana FM 95,7 A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Oferecimento. Olá, querido ouvinte da Rádio Diocesana, sou o Padre Nildo de Souza. Quero convidar você a fazer parte do Clube da Fé. Com você, o Evangelho vai mais longe. Ligue 28 2101 0953, 28 99963 8024 e seja também um evangelizador. Deus abençoe você e a sua família, que você possa também colaborar sempre com a nossa Rádio Diocesana através do Clube da Fé. Clube da Fé.